O plano do presidente Donald Trump para que os Estados Unidos adquiram a Groenlândia pode custar aproximadamente 700 bilhões de dólares, segundo estimativa reportada pela NBC News. O valor foi calculado por acadêmicos e ex-funcionários do governo envolvidos em discussões preliminares sobre o interesse de Trump em adquirir a ilha de 800 mil milhas quadradas. O montante excede mais da metade do orçamento anual do Departamento de Guerra e reflete o que autoridades descrevem como uma prioridade significativa de segurança nacional para a administração Trump. Trump intensificou sua retórica sobre a aquisição da Groenlândia, argumentando que o território ártico é vital para os interesses de defesa americanos. Em uma postagem no Truth Social na quarta-feira, o presidente escreveu que os Estados Unidos precisam da Groenlândia para a segurança nacional e alertou que se os Estados Unidos não agirem, a Rússia ou a China o farão. Trump também declarou que qualquer coisa menos que o controle americano da Groenlândia é inaceitável e mencionou o desenvolvimento do sistema de defesa antimísseis Golden Dome. A proposta tem gerado tensões com a Dinamarca e outros aliados da OTAN. Tropas de França, Alemanha, Suécia e Noruega foram destacadas para a Groenlândia em uma missão de 2 dias destinada a reforçar as defesas do território. O secretário de Estado Marco Rubio foi encarregado de desenvolver uma proposta de compra para apresentar a Trump nas próximas semanas, e tanto Rubio quanto o vice-presidente J.D. Vance devem se reunir com autoridades da Dinamarca e Groenlândia em Washington na quarta-feira. Uma pesquisa Reuters-Ipsos revelou que apenas 17% dos americanos aprovam os esforços de Trump para adquirir a Groenlândia, com 47% se opondo à proposta. Líderes dinamarqueses e groenlandeses rejeitaram firmemente as declarações de Trump, alertando que qualquer ação militar contra outro membro da OTAN poderia comprometer a própria aliança. Trump prometeu adquirir a Groenlândia de uma forma ou de outra, comentário que autoridades dinamarquesas e groenlandesas repudiaram veementemente. Análise conservadora: a questão da Groenlândia e o pragmatismo estratégico americano. Estamos diante de uma das propostas de política externa mais audaciosas e controversas da administração Trump: a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos. O presidente Donald Trump reativou uma discussão que remonta ao século XIX, quando os Estados Unidos consideraram pela primeira vez a compra desse território ártico estratégico. Desta vez, porém, a proposta vem acompanhada de números concretos e uma justificativa de segurança nacional que não pode ser ignorada, independentemente das opiniões políticas. De acordo com o relatório da NBC News, estimativas preliminares calculadas por acadêmicos e ex-funcionários governamentais envolvidos nas discussões iniciais apontam para um custo de aproximadamente 700 bilhões de dólares para a aquisição da ilha. Este valor astronômico excede mais da metade do orçamento anual do Departamento de Guerra, anteriormente conhecido como Departamento de Defesa, e representa um investimento que faria a compra da Louisiana parecer modesta em comparação. A Groenlândia não é apenas uma massa de gelo remota. Trata-se de um território de 800 mil milhas quadradas, a maior ilha do mundo, posicionada estratégica no Ártico entre a América do Norte e a Europa. Com uma população de aproximadamente 56 mil habitantes, a maioria vivendo em áreas costeiras livres de gelo, a ilha é atualmente um território autônomo da Dinamarca, embora possua governo próprio e controle sobre a maioria de seus assuntos internos. Trump tem sido inequívoco em sua retórica sobre o assunto. Em uma postagem recente no Truth Social, o presidente declarou: "Os Estados Unidos precisam da Groenlândia para propósitos de segurança nacional", alertando que se os Estados Unidos não agirem, Rússia ou China o farão. Ele descreveu qualquer coisa menos que o controle americano da Groenlândia como inaceitável e vinculou a aquisição ao desenvolvimento do sistema de defesa antimísseis Golden Dome, atualmente em fase de planejamento. A proposta tem gerado tensões significativas com aliados europeus, particularmente com a Dinamarca e outros membros da OTAN. Em resposta à pressão americana, tropas de França, Alemanha, Suécia e Noruega foram deslocadas para a Groenlândia em uma missão de 2 dias destinada a demonstrar a capacidade da OTAN de projetar poder militar rapidamente na região ártica. Líderes dinamarqueses e groenlandeses têm rejeitado categoricamente qualquer discussão sobre mudança de soberania,
com autoridades locais afirmando claramente: não queremos ser americanos. O secretário de Estado, Marco Rubio, recebeu a tarefa de desenvolver uma proposta formal de compra que será apresentada ao presidente Trump nas próximas semanas. Vice-presidente J.D. Vance e Rubio devem se reunir com representantes da Dinamarca e da Groenlândia em Washington para discussões que prometem ser tensas. Trump deixou claro que pretende adquirir a Groenlândia de uma forma ou de outra, uma declaração que provocou alarme entre líderes dinamarqueses, que advertiram que qualquer ação militar contra um membro da OTAN poderia colocar em risco toda a aliança. O apoio doméstico para a iniciativa, no entanto, parece fraco. Uma pesquisa Reuters-Ipsos revelou que apenas 17% dos americanos aprovam os esforços de Trump para adquirir a Groenlândia, com 47% se opondo e 35% incertos ou sem opinião formada. Este resultado sugere um descompasso significativo entre a visão estratégica da administração e o apetite público para a expansão territorial no século XXI. A economia local da Groenlândia depende principalmente da pesca, caça, captura de baleias e focas, além do turismo emergente. Aproximadamente 80% do território está coberto por camadas de gelo e geleiras, tornando vastas extensões inabitáveis e economicamente improdutivas sob condições atuais. Contudo, o degelo progressivo causado por mudanças climáticas está revelando potenciais reservas minerais e rotas de navegação que podem transformar o valor estratégico e econômico da região nas próximas décadas. O contexto geopolítico é crucial para compreender por que esta questão ressurgiu com tanta força. A China tem investido pesadamente em projetos de infraestrutura ártica e demonstrado crescente interesse em estabelecer presença na região. A Rússia, por sua vez, tem militarizado extensivamente seu litoral ártico, reabrindo bases soviéticas abandonadas e desenvolvendo novas capacidades militares, projetadas especificamente para operações em ambiente ártico. Ambas as potências reconhecem que o Ártico representa a próxima fronteira de competição estratégica, com implicações profundas para rotas comerciais, recursos naturais e projeção de poder militar. Para Trump e sua equipe de segurança nacional, a questão é simples. Permitir que adversários estabeleçam posição dominante no Ártico seria uma abdicação irresponsável dos interesses americanos de longo prazo. A Groenlândia, situada no coração desta região em transformação, representa não apenas vantagem estratégica, mas uma necessidade de segurança nacional diante de ameaças emergentes que a elite política tradicional tem sido lenta demais em reconhecer ou abordar adequadamente. Este é o contexto essencial que moldará nossa análise conservadora desta extraordinária proposta de política externa. Aguardando instrução para parte 2/3, análise conservadora. A proposta de aquisição da Groenlândia representa potencialmente a mais significativa reorganização territorial entre potências ocidentais desde a Segunda Guerra Mundial. As implicações vão muito além de uma simples transação imobiliária. Esta seria a primeira vez desde 1945 que uma nação ocidental desenvolvida buscaria ativamente adquirir território de outra democracia aliada. O precedente estabelecido é profundamente preocupante. Se os Estados Unidos podem pressionar a Dinamarca pela Groenlândia, que outros territórios estratégicos ao redor do mundo se tornam negociáveis. A Rússia certamente usaria isso como justificativa moral para suas próprias ambições territoriais. A aliança militar mais bem-sucedida da história está enfrentando sua maior crise interna. Quando Trump sugere ação militar, de uma forma ou de outra, contra um membro da OTAN, ele está fundamentalmente minando o artigo 5, a cláusula de defesa coletiva, que é o coração da aliança. Líderes dinamarqueses têm razão ao alertar que qualquer ação militar contra outro membro da OTAN poderia colocar em risco a própria aliança. A retórica de Trump de que se os Estados Unidos não agirem, Rússia ou China o farão, não é exagero. O Ártico está rapidamente se tornando um novo teatro de competição entre grandes potências. Com o derretimento do gelo devido às mudanças climáticas, novas rotas marítimas estão se abrindo e vastos recursos naturais se tornando acessíveis. A Rússia já possui aproximadamente 40 quebra-gelos, os Estados têm 2 operacionais, e a China se autodenomina uma nação quase ártica, investindo bilhões na região.
A justificativa de segurança nacional, apresentada pela administração Trump, contém contradições fundamentais. Os Estados Unidos já operam a base aérea de Thule, na Groenlândia, desde 1951, uma das instalações militares mais estrategicamente importantes da América durante a Guerra Fria e ainda hoje. Esta base hospeda o sistema de alerta antecipado de mísseis balísticos do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. A questão crítica: o que exatamente mudaria com a soberania completa que não pode ser alcançado através do acordo de defesa existente com a Dinamarca? Trump vinculou a aquisição ao desenvolvimento do sistema de defesa antimísseis Golden Dome. No entanto, especialistas em defesa apontam que acordos bilaterais de defesa seriam mais do que suficientes para expandir infraestrutura militar na Groenlândia sem a necessidade de soberania territorial. A Alemanha, Japão e Coreia do Sul hospedam extensas bases militares americanas sem serem territórios dos Estados Unidos. Ironicamente, a abordagem agressiva de Trump pode diminuir a segurança americana ao alienar precisamente os aliados necessários para uma estratégia ártica coerente. França, Alemanha, Suécia e Noruega recentemente realizaram exercícios militares conjuntos na Groenlândia, uma demonstração de solidariedade europeia que sinaliza o crescente isolamento americano em questões árticas. O preço estimado de 700 bilhões de dólares merece escrutínio detalhado dentro de uma perspectiva conservadora de responsabilidade fiscal. Este valor representa aproximadamente 10% do PIB anual dos Estados Unidos, mais que o dobro do orçamento anual do Medicare. Quase metade da dívida nacional adicionada durante todo o primeiro mandato de Trump, de 2017 a 2021, equivalente a construir aproximadamente 280 muros fronteiriços completos. O preço de compra seria apenas o começo. A Groenlândia tem infraestrutura mínima, poucas estradas conectam suas comunidades, não há ferrovias e a maioria do transporte é por ar ou mar. Estimativas conservadoras para desenvolver infraestrutura básica, portos militares expandidos e instalações de defesa antimísseis facilmente adicionariam outros $200, 300 bilhões na próxima década. Os aproximadamente 56 mil residentes da Groenlândia teriam que ser integrados ao sistema americano. Atualmente, a Dinamarca subsidia a Groenlândia com aproximadamente $600 milhões anuais, cerca de $10.700 por pessoa. Os Estados Unidos teriam que assumir essas obrigações, além de fornecer educação, saúde e outros serviços sociais. Proponentes da aquisição frequentemente apontam para a riqueza mineral da Groenlândia. A Groenlândia possui alguns dos maiores depósitos não desenvolvidos de elementos de terras raras do mundo, críticos para eletrônicos, veículos elétricos e aplicações militares. Atualmente, a China domina 80–90% da produção global desses elementos. Estimativas do Serviço Geológico dos Estados Unidos sugerem que o Ártico pode conter 13% do petróleo não descoberto do mundo e 30% do gás natural não descoberto. Depósitos significativos de zinco, chumbo, ouro, ferro, urânio e outros minerais. O clima extremo, distância de mercados, falta de infraestrutura e preocupações ambientais tornam a extração desses recursos extraordinariamente cara. Múltiplas empresas mineradoras abandonaram projetos na Groenlândia devido à inviabilidade econômica. A economia local depende primariamente da pesca, caça, turismo e subsídios dinamarqueses, não da extração mineral. A Dinamarca enfrenta um dilema existencial. A Groenlândia tem sido parte do Reino da Dinamarca desde 1721. Embora a ilha tenha obtido autonomia em 1979 e autogoverno expandido em 2009, ela permanece constitucionalmente dinamarquesa. Vender a Groenlândia sem um referendo aprovando independência total seria uma violação de princípios democráticos fundamentais. Simultaneamente, a Dinamarca é uma pequena nação de 6 milhões de habitantes que depende da OTAN, leia-se, dos Estados Unidos, para sua segurança. A pressão que Trump pode exercer sobre Copenhague é imensa. A ameaça velada de reduzir compromissos de defesa americanos na Europa poderia forçar concessões dinamarquesas. Para uma nação europeia moderna que se orgulha de seus valores progressistas, vender um território com população indígena nativa evoca imagens desconfortáveis de colonialismo. Os groenlandeses são primariamente inuites,
povos indígenas com direitos de autodeterminação reconhecidos internacionalmente. Os próprios groenlandeses têm sido notavelmente claros. Líderes groenlandeses declararam repetidamente: não queremos ser americanos. Esta não é uma posição negociável ou uma tática de barganha. É uma afirmação fundamental de identidade nacional e autodeterminação. Existe um movimento crescente na Groenlândia para a independência completa da Dinamarca, não para se tornar um território americano. Jovens groenlandeses cada vez mais veem seu futuro como uma nação soberana e independente, possivelmente modelada nas repúblicas nórdicas. Os groenlandeses têm memórias amargas de assimilação forçada. Durante o século XX, a Dinamarca implementou políticas controversas, incluindo a remoção de crianças inuites para a educação dinamarquesa e relocação forçada de comunidades. A ideia de ser comprados por outra potência externa ressoa dolorosamente com esse passado. A reação europeia revela fraturas profundas no relacionamento transatlântico. O destacamento de tropas francesas, alemãs, suecas e norueguesas para a Groenlândia é altamente simbólico. Esta foi uma demonstração de solidariedade europeia raramente vista. Estas nações estão efetivamente desenhando uma linha vermelha ao redor da Groenlândia. Ainda assim, estas mesmas nações dependem dos Estados Unidos para a defesa. A Europa gasta consistentemente menos que o alvo de 2% do PIB da OTAN em defesa, embora isso esteja mudando pós-Ucrânia. Se forçadas a escolher entre princípios sobre integridade territorial dinamarquesa e realidades de dependência de segurança americana, qual prevaleceria? Para líderes europeus que há muito defendem maior autonomia estratégica da Europa vis-à-vis os Estados Unidos, a questão da Groenlândia pode ser um momento galvanizador para investimento em defesa independente e capacidades árticas. Os dados de opinião pública são particularmente reveladores. Apenas 17% dos americanos aprovam os esforços de Trump para adquirir a Groenlândia, com 47% opostos e 35% incertos. Isto representa uma das suas propostas de política externa menos populares. Embora os dados específicos não estejam no artigo, pesquisas similares mostram que mesmo entre republicanos o apoio é morno. Conservadores fiscais particularmente hesitam diante do preço de 700 bilhões de dólares. Para muitos americanos, a ideia de gastar 700 bilhões de dólares na Groenlândia quando a infraestrutura doméstica está em ruínas, dívida estudantil está esmagando uma geração e custos de saúde são proibitivos, parece uma profunda desconexão de prioridades. Como exatamente os Estados Unidos adquiririam a Groenlândia? Requereria que a Dinamarca concordasse em vender, que o Pearl. Cenário 1. Recuo diplomático calculado. O mais provável é que esta proposta sirva como alavancagem negociadora para objetivos menos ambiciosos, mas igualmente estratégicos. Trump pode estar buscando expansão significativa da base aérea de Thule, sem custos adicionais, acordos de mineração exclusivos para terras raras, direitos preferenciáveis sobre rotas marítimas árticas. Comprometimento dinamarquês com gastos de defesa da OTAN acima de 2% do PIB. A história mostra que Trump frequentemente abre negociações com demandas máximas para conseguir concessões substanciais. O padrão: declarações bombásticas, indignação internacional, acordo mais modesto apresentado como vitória. Cenário 2. Escalada controlada. Aumentar pressão através de tarifas seletivas sobre produtos dinamarqueses, retirada temporária de cooperação militar em exercícios da OTAN, apoio velado a movimentos independentistas groenlandeses, investimentos massivos em infraestrutura da ilha contornando Copenhague. Este cenário é perigoso, mas não catastrófico, mantendo o conflito dentro de parâmetros diplomáticos. Cenário 3. Ruptura transatlântica, baixa probabilidade. Embora improvável, não pode ser descartado. Crise constitucional na OTAN, realinhamento europeu longe dos Estados Unidos, Dinamarca buscando garantias de segurança alternativas, possivelmente com a União Europeia, fratura permanente nas relações EU-Europa. Independência groenlandesa como solução de compromisso. O desdobramento mais intrigante seria os Estados Unidos apoiarem a independência da Groenlândia da Dinamarca, seguido imediatamente de Tratado de Associação Livre similar ao que existe com Palau, Micronésia e Ilhas Marshall. Groenlândia mantém soberania formal, mas Estados controlam defesa e política externa. Investimento americano maciço em infraestrutura em troca de bases militares permanentes.
População local vê melhorias significativas no padrão de vida. Esta abordagem tem precedentes históricos e seria politicamente mais palatável internacionalmente que uma anexação direta. Corrida de investimentos no Ártico. Independentemente do resultado da questão da Groenlândia, China intensificará investimentos em territórios árticos, Islândia, norte do Canadá, Sibéria. Rússia militarizará ainda mais seu litoral ártico. Noruega e Canadá expandirão presença militar no Alto Norte. Nova corrida armamentista focada em capacidades polares. Mudança no direito internacional. Esta crise pode catalisar reavaliação de tratados sobre territórios autônomos, novas normas sobre aquisições territoriais no século XXI, questionamento do conceito de soberania em era de mudanças climáticas, precedentes sobre autodeterminação de populações pequenas em territórios estratégicos. Realidade das mudanças climáticas. O Ártico, projetado para 2050, será irreconhecível. Passagem do noroeste navegável 6 a 9 meses por ano. Groenlândia com agricultura viável em regiões costeiras. População potencialmente triplicada devido à migração. Recursos minerais acessíveis sem tecnologia de extração polar. Novos portos e cidades transformando a economia local. Quem controlar a Groenlândia em 2050 controlará rotas comerciais equivalentes ao Canal de Suez e Canal do Panamá combinados. Multipolarização do Ártico. O século XXI pode ver o Ártico se tornar análogo ao Mediterrâneo na antiguidade, um espaço contestado por múltiplas potências com interesses sobrepostos. Blocos de poder regionais competindo por influência, tratados complexos de compartilhamento de recursos, tensões militares periódicas em zonas cinzentas, possibilidade de conflitos limitados por recursos. 700 bilhões de dólares em perspectiva. 3,5 vezes o custo total da Guerra do Iraque, de 2003 a 2011, equivalente a 50 anos de subsídios dinamarqueses à Groenlândia. 12,5 dólares milhões por cada residente groenlandês, maior que o PIB de 90% das nações do mundo. Retorno sobre investimento questionável. Mesmo com estimativas otimistas de reservas minerais, $1, 2 trilhões, o payback levaria décadas considerando custos de extração em ambiente ártico, 3,5 maiores que regiões temperadas, infraestrutura necessária, portos, estradas, energia, $200, 300 bilhões adicionais. Desafios ambientais e regulatórios que atrasariam exploração, volatilidade de preços de commodities. Mas a lógica pode não ser econômica. Segurança nacional raramente segue cálculo puramente financeiro. Gastaram $14 trilhões em guerras pós-11/9 com retorno econômico negativo. Mantém 750 bases militares globalmente a custo de $150 bilhões anuais. Consideram superioridade estratégica invalorável. Se a premissa é domínio ártico ou perder para a China-Rússia, o preço se torna secundário. A verdadeira questão não é vale a pena comprar a Groenlândia, mas sim que tipo de ordem mundial estamos criando. Se a aquisição proceder, demonstra que poder econômico e militar ainda supera normas internacionais. Envia mensagem que territórios são negociáveis se o preço for suficiente. Estabelece precedente para outras revisões de fronteiras, implicações globais inquietantes. Confirma transição para multipolaridade sem regras claras. Se a proposta fracassar, demonstra limites do poder americano, mesmo sobre aliados pequenos. Fortalece conceito de soberania territorial na era moderna. Pode acelerar distanciamento europeu dos Estados. China e Rússia notarão a fraqueza americana em projetar vontade. Ambos os resultados têm consequências profundas para a ordem global. Após análise aprofundada, 3 conclusões se destacam. 1. Isto não é meramente teatro político. Ao contrário de muitas declarações trumpianas, há substância aqui. Planejamento burocrático real, Rubio desenvolvendo proposta formal, números específicos, $700 bilhões indica estudos preliminares, coordenação com Vance e equipe de segurança nacional. Justificativas estratégicas consistentes com consenso bipartidário sobre a ameaça chinesa. Mesmo que não resulte em aquisição, mudará fundamentalmente a dinâmica ártica. 2. A racionalidade estratégica existe, mas os métodos são contraproducentes. As preocupações americanas sobre o Ártico são legítimas. China realmente está expandindo presença,
bases de pesquisa, quebra-gelos, investimentos. Rússia militarizou seu litoral ártico agressivamente. Mudanças climáticas tornarão a região estrategicamente crucial. Recursos minerais, terras raras especialmente, têm implicações de segurança nacional. Porém, a abordagem de Trump está alienando aliados essenciais para qualquer estratégia ártica, criando solidariedade europeia contra interesses americanos, fortalecendo narrativa chinesa-russa sobre imperialismo ocidental, minando a OTAN quando mais necessária diante de agressão russa. Há caminhos muito mais eficazes para alcançar objetivos estratégicos sem custos diplomáticos catastróficos. 3. Revela a insustentabilidade da ordem liberal internacional. Este episódio expõe verdades desconfortáveis. Normas internacionais só funcionam quando grandes potências as respeitam. Aliados pequenos têm soberania condicional quando interesses de segurança de grandes potências estão em jogo. A ordem baseada em regras sempre foi mais aspiracional que real. Estamos retornando à política de poder tipo século XIX, com tecnologia século XXI. De uma perspectiva conservadora tradicional, esta situação apresenta um dilema profundo. Princípios conservadores em conflito. Realismo versus idealismo, mas sem menos necessidade de poder em mundo aqui. Mas prudência também é valor.